E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Nesse vídeo eu trouxe um pouquinho um tema que eu não tenho falado muito aqui no canal. Sei que tá bombando por aí e faz tempo também que eu não apareço aqui no canal, convenhamos, né? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a gente, né? Eu nunca falei nada sobre LLMs aqui, nunca falei nada em relação especificamente, de fato, conteúdos recorrentes sobre. Tô pensando em trazer mais, como dizem, surfar o hype. Mas eu quero trazer algo mais palpável, algo mais fácil para que vocês consigam entender um pouquinho como funciona e como é que você conseguiria aplicar de um jeito fácil. E o jeito que você consegue aplicar é justamente utilizando o CrioAI. Mas antes disso, eu queria definir um pouquinho o que são agentes, tá? Pensa que você, de certa forma, cria ou tem tarefas repetitivas durante o dia, né? Normalmente, você como ser humano tem bastante atividades, né? Você acorda, você vai escovar os seus dentes, você vai ter que levar, por exemplo, se você tiver filhos, vai ter que levar a criança para a escola e tal, depois vai para o trabalho, vai trabalhar, vai ter o resultado no trabalho e vai voltar para casa. Então você consegue ter bastante tarefas no seu dia a dia. Mas aí você consegue pensar em um nível abstrato em que você consegue ter agentes autônomos para fazerem isso para você, né? Não necessariamente pode pensar de fato em como um robô levando a sua filha para a escola, mas pensa que, vamos supor que o exemplo que eu vou dar aqui, em que você precisa, por exemplo, pesquisar quais são os melhores locais para você realizar eventos, por exemplo, em São Paulo. Eu moro em São Paulo, Brasil. Então pensa que você quer fazer isso, né? Então, utilizando a gente, você consegue automatizar e dar tarefas para eles justamente sobre isso. Só que dentro disso, eu queria trazer um pouquinho de como funcionam os agents workflow, né? Ou como é que ele trabalha, de certa forma. Eu vou colocar o microfone aqui, já provavelmente você ouviu meio baixo, mas eu vou estar explicando enquanto isso, tá? Bom, quando a gente fala de agent workflow, necessariamente, pense que você é um usuário que quer fazer uma pergunta, né? Por exemplo, como é que está o clima hoje, né? Dentro disso, por exemplo, você chega aqui para o seu LLM, você faz uma query, né? Query entende-se como pergunta, né? User query, por exemplo, né? Em cima disso, o que vai acontecer? O LLM, de certa forma, né, o seu agente, não o LLM, mas o seu agente, ele vai planejar a forma de conseguir responder ou resolver essa questão que você deu para ele. Por exemplo, qual é o clima que está hoje, por exemplo, em São Paulo, né? Que está frio, convenhamos, né? O que acontece? Ele vai planejar uma estratégia, vai fazer um plano de reasoning, que é a forma que você, de certa forma, e o jeito que ele vai estar planejando cada task para conseguir chegar, por exemplo, em qual é o clima ou a melhor temperatura em São Paulo hoje, né? E em cima disso ele vai ter uma ação, né? A ação provavelmente vai ser o quê? Planejar não, formular uma pergunta e te dar um output em relação a isso. Quando você faz dessa forma, então você vai ter que basicamente uma action, né? Que ele vai estar fazendo uma ação de pesquisa exatamente em relação a isso. Depois que ele planejou e depois disso ele vai fazer uma observação. Observe. O que é esse observe? Esse observe nada mais é uma forma dele olhar para si mesmo, né, para o agente, do jeito que ele está pensando, né, o jeito que ele está pensando para conseguir chegar na resposta do clima, né, da temperatura hoje, né? Por exemplo, se eu chego para cá e falo, cadê o meu mouse? Aqui. Se eu chego para cá, beleza, isso aqui não é uma via de mão dupla, mas eu vou colocar apenas como sorrida, tá? Vamos supor que, beleza, ele chegou, você fez a pergunta, ele fez a query, fez o plano, né, de resolução desse problema, e ele justamente, depois de uma ação, de tomada uma ação em relação com o clima, ele vai se questionar exatamente se aquilo está indo no caminho correto, né? Se de fato ele está pensando, está fazendo o reasoning correto. Se ele não tiver, o que ele vai fazer exatamente agora é justamente o quê? Eu vou replanejar, né, a minha tarefa para que eu consiga devolver, por exemplo, uma resposta correta para você, né? E aí depois, no final, de fato, ele vai ter um output em relação a falar, beleza, aqui tá, sei lá, né, vamos colocar aqui um C aqui, um asterisco só para simular, só para falar que são desgraça, beleza? E aqui em cima, exatamente, ele chega na sua resposta, né, que é o output em si, o final output.
que ele falou, beleza, eu consegui resolver esse problema que você me passou aqui, tá? Basicamente, numa visão geral, o agente funciona dessa forma. Ele vai justamente olhar para sua query, vai planejar uma estratégia, vai fazer uma ação em cima disso, vai observar se ele está indo no caminho correto e vai te dar basicamente um output em relação a isso, tá? Então os meus agentes, de certa forma, eles vão seguir os meus dois agentes que eu vou criar, que um vai ser justamente o agente que vai localizar os locais e o outro que vai ser um validador com base em alguns requisitos que eu vou dar para ele avaliar e ele definir basicamente quais são os melhores locais, beleza? Bom, uma estrutura que eu estou seguindo aqui basicamente é a seguinte, tá? Eu vou chegar aqui, vamos supor que o usuário chegou e perguntou, né? Tipo, vou colocar aqui o usuário, tá? E eu vou construir uma crew, entenda-se basicamente que é o meu grupo, né? De agentes, que ele vai, eu vou chamar de orquestrador. Beleza? Ele vai orquestrar basicamente como os meus agentes vão se importar e quem que cada um vai chamar, qual vai ser o primeiro agente que eu basicamente vou chamar para conseguir chegar no meu resultado. Tá, beleza. Todo agente ele tem uma tarefa e todo agente ele consulta uma tool, né? Tudo basicamente em relação a ferramenta que ele vai se utilizar de pesquisa, por exemplo, para ele conseguir chegar no resultado que precisa, né? Se eu tenho o meu orquestrador aqui, beleza? E eu tenho basicamente o meu agente 1, esse meu agente 1, ele basicamente ele é um buscador de locais. E o meu agente 2, basicamente ele é um agente que faz o que? Ele valida os locais. Basicamente é um agente validador, beleza? Basicamente é isso que ele faz. Só que lembra que eu disse que todo agente ele tem basicamente ferramentas para ele conseguir utilizar? Esse cara justamente que ele vai fazer, que é o buscador, ele vai acessar o Google, né, para conseguir fazer isso, que vai pesquisar os locais de evento. E esse carinha daqui, que é o nosso segundo, ele basicamente vai ser o nosso quê? Vai avaliar os locais com base nos requisitos que eu passei. E aí, eles vão consolidar basicamente essas informações todas, tá? Resultado em uma informação e eles vão justamente tentar me dar um relatório em relação a isso, tá? Basicamente, essa daqui vai ser a estrutura que que a minha crew, né, que a minha troupe de agentes vai fazer aqui, tá? Ele basicamente vai fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui para ver se vocês conseguem ver. Ele vai fazer o seguinte, eu vou dar justamente o input para ele, ele vai ter justamente o orquestrador que vai gerir para saber qual deles ele vai chamar primeiro, né? E no final ele vai consolidar esses resultados, né? Justamente com a impressão e ele vai dar justamente um relatório final e falar, putz, Manilson, eu cheguei no resultado e esses aqui são os locais que eu encontrei para a gente conseguir realizar o nosso evento. Não sei qual evento, vai saber que é o evento do Palanca Code no futuro. Beleza? E aqui eu vou mudar um pouquinho para a parte prática, que eu vou mostrar um pouquinho de código, tá? E aí eu vou mostrar justamente executando, fechou? Beleza, tendo tudo a postos, né? Bom, eu fiz alguns skips, na verdade, não mostrei abrindo projeto, criando projeto, coisas assim. Se vocês quiserem, na verdade, eu posso fazer bem que o deploy, fazer o push desse projeto no Git, e aí vocês dizem se querem ou não, mas beleza. O que eu tô fazendo aqui, basicamente, é importando o CrewAI, que é a ferramenta que eu tô utilizando, né, que basicamente é uma ferramenta Python que ajuda você a criar agentes, né, e eu vou estar utilizando, tem a minha chave, nunca vou abrir esse arquivo .env num vídeo, tá? Nem por engano. Mas se eu abrir também, provavelmente eu vou saber e vou trocar a chave depois, beleza? Bom, e eu tô usando o Serper API. Esse cara, ele é como se fosse uma tool. Lembra que eu disse que toda gente precisa de uma ferramenta para ele saber o que ele precisa acessar para conseguir obter informação? Basicamente, esse cara é uma tool que vai bater na internet, vai bater no Google especificamente e vai retornar basicamente as informações que eu preciso, que são dos meus locais. Bom, só que tendo isso em vista, a primeira coisa que eu vou fazer justamente é instanciar o meu search, né, que é o meu super dev tool, né, que é do Serper. Bom, aqui eu vou fazer o meu search, tá? Vai ser um search
e eu vou justamente fazer o quê? Chamar o Super Dev Tool. Não vou passar nenhum input nem parâmetro em cima dele. Bom, feito depois o import do nosso Super Dev Tool, que é a nossa ferramenta aqui, tá, galera? Tá tendo bastante corte porque eu tô tendo um problema aqui de máquina, tá travando, tá crashando enquanto eu tô gravando, mas por isso que tá tendo esses cortes meio seco aí, tá? Beleza. Bom, feito que eu fiz isso daqui, fiz o search, peguei basicamente a nossa ferramenta Super Dev Tool, que vai conseguir, utilizando basicamente o Serper API Key, para bater na internet, para conseguir retornar basicamente com as informações, a primeira coisa que eu, seguindo o nosso cronograma lá, é criar o meu agente. Eu não vou escrever aqui, tá? Para o vídeo não ficar tão longo. E aí, o nosso primeiro agente aqui, basicamente vai ser o nosso agente 1, ele segue algumas premissas que a gente definiu lá. Qual a premissa que a gente definiu lá? Que ele vai ser um agente que vai localizar em partes os locais que a gente vai, de certa forma, realizar o nosso evento, né? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Bom, feito que eu tenho basicamente o search definido aqui, né? Que eu escrevi search errado e na verdade aqui ele está correto, né? O que vai acontecer? Beleza. Qual a sua responsabilidade, meu agente? Meu agente, você tem a responsabilidade de localizar basicamente os locais e o seu objetivo é buscar os espaços ideais para eventos em São Paulo. Aí eu dou basicamente meio que se fosse um contexto para ele. Você é um especialista em encontrar locais perfeitos para eventos, né? Basicamente eu estou fazendo o quê? Você vai estar utilizando a tool do search, que é a SuperDev, que vai bater na internet, e o Verbose é para ele conseguir retornar basicamente um contexto, né? Ou melhor, dar um log mais completo para que consiga entender o que está acontecendo de fato, beleza? Bom, partindo para o nosso agente 2 aqui, o que ele faz? Ele basicamente avalia, né? Ele vai vou passar algumas premissas em cima dele, que ele vai conseguir avaliar se aquele local é bom ou não, né? Você tá vendo que é muito fácil, ainda mais utilizando o Python, né? Que é o nosso agente Q&A, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente ter um cara que vai revisar os locais que o agente 1 encontrou, e ele vai justamente dar um veredito, e os dois vão chegar em consenso e falar, putz, beleza, acho que a gente sabe que o melhor local é esse XPTO, por exemplo. E aí eu tenho algumas roles para ele. Ele é um revisor de qualidade. Ele vai revisar e validar os locais sugeridos com base nos requisitos, né, que eu vou passar lá para baixo. Você garante que cada local atende os requisitos padrões, ou melhor, atende os padrões exigidos, né? E aí ele vai utilizando ainda também a Source Tool aqui, beleza? Bom, tal como eu disse, a tarefa de cada um diverge, né? Por exemplo, e a primeira coisa que eu justamente vou definir aqui é o cara que vai encontrar basicamente os locais, né? A tarefa que ele vai fazer, né? Que é o quê? Putz, encontre 3 locais para um evento de tecnologia em São Paulo com boa estrutura e fácil acesso, e a lista com nomes, por exemplo, o expected output que eu espero, né, desse cara é o quê? Lista com nomes, localização e capacidade dos locais, beleza? Bom, feito isso, a nossa tarefa 2 que a gente vai realizar aqui exatamente vai ser o quê? É avaliar se esses caras, né, estão dentro do padrão. Basicamente vai ser o seguinte: avalie os locais listados e destaque o prós e contras de cada um, análise comparativa com pontos fortes e fracos. Tendo basicamente já as testes criadas, o que a gente vai fazer aqui é justamente o que? Criar o CRIO. Lembra que eu disse que tem um orquestrador lá em cima, que ele começou a orquestrar e definir o que ele vai chamar primeiro? Basicamente é isso que a gente vai fazer agora. Para definir, a gente vai fazer o seguinte. Na verdade, eu vou copiar aqui e colar aqui. O que ele vai definir? Basicamente, dentro do contexto de agente, o que você precisa fazer? Primeiro que você vai executar vai ser o localizador, depois o Q&A, né? Q&A ou QA, né? E as tasks que você vai fazer depois vai ser o find task, que é justamente os locais, e depois vai fazer o review das tasks em si, e depois ele vai dar um kickoff no final, do resultado final do que a gente encontrou aqui, tá? Que basicamente o que? Vai ser um print em si, normal, com os resultados que a gente encontrou. Perfeito. Agora a gente vamos tentar executar esse carinha aqui para ver o que espera da gente, beleza? Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Eu acho que eu não instalei, na verdade, as bibliotecas aqui, tá?
Deixa eu dar um pip install aqui rapidão e a gente já volta. Bom, bibliotecas instaladas. Tá, eu não falei que bibliotecas eu instalei. Basicamente o que eu fiz foi apenas dar o pip install CrewAI e o pip install CrewAI Tools, beleza? Que são basicamente as ferramentas que o CrewAI vai se utilizar, que nem o Super Dev Tool que acessa a internet, beleza? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer é justamente dar um Python agent.py. Você vai ver basicamente ele rodando aqui, tá? Definindo e seguindo basicamente as estratégias que eu acabei falando um pouquinho dentro do nosso agent. Você vai ver aqui que ele está fazendo o seguinte. Vou tentar dar um zoom aqui pra gente. Vamos ver se funciona isso daqui. Beleza. Bom, você tá vendo o que tá acontecendo aqui. Se a gente voltar lá no início, aquizinho, cadê? Aqui, ó. Bom, primeira coisa que ele tá fazendo, putz, agente localizador de locais. Ele achou alguns locais, né, tipo São Paulo Expo, beleza. O segundo que ele achou aqui, ele me cortou a brisa exatamente enquanto eu explicava, que legal. Deixa eu voltar aqui no início. Beleza, ele encontrou alguns locais aqui, por exemplo, Centro de Convenções Rebouça, Expo Center Norte, por exemplo, que são basicamente as respostas finais, ou melhor, os 3 locais com base nos requisitos que eu levantei. Por exemplo, localização, capacidade, né, que a localização tem que ser de fácil acesso, basicamente a capacidade de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, por exemplo, e aí ele colocou até o endereço de cada local aqui, tá? Só que ele fala, putz, beleza, eu completei todas as minhas tasks e agora eu vou passar pro meu agente revisador, né? O meu agente que vai avaliar e fala, putz, avalia esses caras, o que você achou aqui? Beleza, ele vai estar pensando aqui, vai adicionar basicamente alguns pontos em relação ao thinking, que é basicamente o reasoning que eu falei, né? Para ver se de fato tá coerente ou não. E ele chegou basicamente nesses caras daqui e ele listou basicamente os prós e contras de cada local, e com base nisso ele vai chegar numa resposta final em relação a isso. E ele chegou basicamente nas que o agente 1 havia definido. De fato, tem alguns pontos que ele de fato acaba meio que fazendo um redirecionamento, e aí tem algumas técnicas que a gente precisa, valida isso, ou se precisar de um input humano para conseguir validar, a gente conseguiria fazer isso. Mas basicamente ele chegou nessa conclusão aqui, ó. São Paulo Expo, Centro de Convenções Rebouça e o Expo Center Norte. E esse daqui é basicamente o relatório que ele definiu aqui para mim, tá? Bom, Manilson, você explicou um pouquinho de como, de certa forma, beleza, os agentes funcionam. Você mencionou um cara chamado Serper. Como eu consigo acessar? Bom, aqui tem um cara que você consegue... Esses aqui são os meus tokens, tá? Que eu tenho aqui de crédito. O Serper, basicamente, é esse site, serper.dev. Você consegue criar, basicamente, uma conta em cima dele, gerar um token, né, um token em cima disso, que é a API Keys em si. Você tem um playground, tem um billing e tal, e eu tô expondo a minha API aqui, eu vou trocar. Mas beleza, e aqui você consegue ver um pouquinho o que você está consumindo de créditos. Então eu já estava brincando um pouco quando a gente começou em si, antes de fazer de fato o vídeo. Bom, pessoal, é isso que eu tinha. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E eu prometi a mim mesmo que eu não mostraria basicamente de uma API, eu acabei mostrando de algum outro jeito. Mas eu espero que eu tenha ajudado. Falou!